Olá, pessoal. Ó, nós aqui, travês. Lá vamos nós, travês. Ok. De 10 provas, ele está em 500. Cuidado com ele. Muito importante essa criança aqui. Muito importante. Importante demais. Normalmente, o examinador, para fritar você, ele só coloca a sigla. Ele não põe nem o extenso em inglês. Tanto é que eu peguei essa questão de 2003 de propósito, porque na maioria das questões, de todas as bancas, todos os cargos, quando esse assunto cai, ele só põe a sigla. E você que se vire para lembrar do que é que ele está falando. Então, eu vou ler aqui a questão. É um formato de arquivo de documentos que não deve ser utilizado para... É um formato de arquivo. Então, antes que eu continue, é um dos formatos mais antigos de arquivo. Esse formato diferente desse daqui, ó, DocX, tá? Esses dois aqui, ó, eles têm muitos recursos de formatação de texto, tem negrito, tem sublinhado, tem um monte de coisa legal, tá? Esse não. Ele não permite nada disso. É o mais básico de todos. É o arrozinho com feijão bem temperadinho, tá certo? Extremamente usado ainda hoje, tá bom? Principalmente quando a gente manda... você não vê, usuário, mas quando a gente está mandando arquivos na rede, arquivos de mensagem e tal, a gente manda esse cara aí, tá? Ele é muito importante. É o pai, avô, enfim... desses aqui que vocês usam, né? Extensão do Word. Só da extensão do Word? Não, de outros também, mas basta. Cuidado, falei a palavra extensão, muito cuidado, muito cuidado. Lição de casa, tá? Coloca aí, marca aí no canto aí. Principais extensões de programa. Principais extensões de programas. Agora sim. Principais extensões de programas. Por exemplo, aqui você tem dois, né? Os dois são do Word, só que tem uma diferença. Por que esse é Doc e por que esse é DocX? Tem uma diferença. Lá no capítulo Programas Comerciais, a gente vai ver isso daí, mas, independente disso, agora, nesse momento, nesse instante, você marcou aí, que você vai fazer essa pesquisa, principais extensões de programas. Principais extensões de programas. Aí lá vem o examinador. Entre as alternativas abaixo, qual é a extensão do Word? Aí ele põe a versão lá, tá bom? Aí você tem que... Já pensou? Você me passa em matérias extremamente complicadas e por causa de uma porcaria como essa ou uma porcaria como essa daqui, ó, você toma na cabeça. E ele normalmente joga esse contra esse. Isso daí é muito comum ele fazer, tá? Ele joga um contra o outro. Então, ele chega na cara dura. Esse daqui permite negrito e sublinhado. E você tasca lá que sim e você se frita. Não. Esse é o formato mais antigo. Ele não tem recursos avançados, tá? Esses daqui são os mais evoluídos. Marca aí de novo. Principais... extensões de programas. Você vai fazer uma pesquisa, vai vir um monte, né? E aí, a gente vai comentar com você lá no capítulo 7. Já vai preparando esse material aí. Vamos continuar. RTF é o formato de arquivos de documentos que não deve ser utilizado para... Alternativa correta... Alternativa C. Alternativa C. Distribuir livros e manuais pela internet. Distribuir livros e manuais pela internet. Então, esse formato aí, alternativa A, ser aberto por qualquer processador de texto. Claro, porque é o mais antigo de todos, então os mais modernos conseguem abrir esse formato. Trocar documentos texto, tranquilo. Impedir que contenha vírus de macro. Vírus de macro, eu vou falar sobre vírus no capítulo de segurança, perfeito? Mas, quanto mais evoluído, tá, a extensão, vou voltar aqui no Word, tá? Quanto mais evoluído, quanto mais elaborado ficam os seus textos, maior a probabilidade do vírus se esconder.
tá? Porque é matemática pura, tá? A gente fala matriz de matriz, vetor de vetor, porcaria é essa. Tudo que vocês digitam, tá? Tem matrizes, tem vetores por trás que vocês não veem. Então, quanto mais elaborados são os seus textos, né, a gente sabe pelas extensões, quanto mais recursos você tem, mais complexo fica o que nós chamamos de mapeamento do arquivo. Então, é mais fácil um vírus se esconder. Então, muito mais fácil um vírus se esconder em um arquivo de música, de imagem. No texto, você pode ou não pode anexar, você está digitando um texto lindo, maravilhoso, você pode ou não pode anexar uma imagem a esse texto? Ah, é tudo que ele quer para se esconder. Quanto mais elaborado, mais complicado é a matemática por trás, mais fácil o vírus se esconder. Na hora certa eu vou falar de vírus de macro aí com vocês, tá bom? Vocês sabiam? Olha, esse dado é de 2007. Em 2007, nós já tínhamos mais de 3.000, 4.000 vírus só para celular. Quanto mais evoluída a tela do seu celular, ou seja, quanto mais novinho é o seu celular, seu tablet, enfim, que ele tem mais recursos gráficos, esse negócio aqui, ó, mapeamento, as matrizes aqui, que está por trás para você poder conseguir o seu efeito, fica mais endereços para o vírus se esconder. E tem, sim, milhões de vírus para celular, que visam roubar informações. E quando eles estão dentro dos seus arquivos aqui, ó, você pode ou não pode escrever um arquivo no Word e enviar para um amigo? Você pode estar enviando um vírus para ele, que vai capturar as informações dele, né? Você pode estar aqui na sua máquina, tal, você compõe um arquivo, tal, você envia para o e-mail do seu amigo está com o celular lá, ele lê o seu arquivo e de repente tem uma macro linda e maravilhosa, só que ele usa o celular dele, por exemplo, para acessar o site do banco, tá a senha lá, olha que beleza, olha que glória. Mas na hora certa a gente explica mais sobre isso. Mas se ele usasse esse formato aqui, ó, você escrevendo o arquivo e o seu amigo abrindo o arquivo, o cara do vírus ficava na saudade. Só que quando você usa esse formatinho aqui, ele não permite recursos evoluídos. Então, ó, ele permite, né, ser aberto em outros processadores, troca de texto. Por quê? Por que da D de dado? Tudo que eu acabei de falar, porque ele não tem esse mapeamento complexo aqui, então o vírus não tem como se esconder. Permite que os mesmos sejam modificados, sem dúvida nenhuma, tá? De 10 provas ele está em 500 e volta a afirmar, o examinador está colocando assim para você perder. Na sua cabeça, nunca mais você vai esquecer. Ele é o avô, o bisavô, enfim, dessas extensões, como das extensões do Excel, do Word, tudo começa por aqui, ó, tá? Perfeito? Tranquilo? Vamos continuar. Tá? Por isso que é chamado de noções de informática, por isso que é chamado de fundamentos, porque é a base de todos os outros capítulos que vêm. Quando eu comecei a explicar esse capítulo 1 aqui, expliquei para vocês por que a organização do livro, do curso. Vamos continuar. Quando eu falo analista, né, eu falo superior, perfeito? Então, ele vai te dar 3 assertivas e ele quer saber o que está certo. Um programa de computador é um conjunto de códigos e instruções que especificam uma série ordenada de ações. Um firmware é um tipo especial de programas armazenados de tal forma que não precisa ser inserido manualmente no hardware toda vez que for necessário utilizar. Um driver, não esquece isso, é um tipo especial de software que tem a finalidade de fazer com que um determinado hardware funcione, tá? Só voltando aqui, eu fiquei ver, vocês confundem muito isso aqui, ó, com isso aqui, ó. E como confundem? Nossa! Vocês fazem uma confusão entre A e B aqui, que é uma glória, uma glória. Por isso que eu fico brincando. Ver. Então,
Se essa questão caísse para você, as 3 estão corretas? 2 delas estão corretas? Qual seria a resposta? Tá? A resposta correta é E. As 3 estão corretas. Todas elas estão corretas. No nosso próximo encontro, eu vou explicar códigos e instruções. Você tem que saber essa diferença. Vou falar mais sobre esse caboclo e vou falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui. Até o nosso próximo encontro.